E aí galera, o Legião é um dos mutantes mais poderosos da história. Seu poder é basicamente a geração de novas personalidades, com todo tipo de poder dos mais variados níveis, que vai de uma coisa simples até a manipulação da realidade. Mas para o vídeo de hoje, resolvi focar na sua telepatia e telecinese, que são usadas com frequência, pra gente ver como ele também é habilidoso e não fica só naquela coisa de feitos enormes, até porque se ficar só nisso, não tem história. Então, às vezes, o David também é escrito como alguém que tem muito controle do seu dom. Vamos começar pelo quarto capítulo de Legião do X, que aconteceu um feito simples, mas quem começou foi o Charles, e por isso acho interessante, já que não é qualquer um que vai desfazer alguma coisa feita por ele usando sua telepatia. Ainda mais levando em consideração que já foi considerado o telepata mais poderoso do mundo. Naquele momento, ele conversava com seu irmão fanático, tentando justificar o porquê dele ter votado contra sua entrada nos Legionários. Aí o David se aproximou e o Charles deu uma bloqueada na mente do irmão, aparentemente para ele não ouvir o que iam falar naquela conversa. Mas assim que o David se afastou novamente, o rapaz apenas estalou os dedos e fez o fanático voltar ao normal. Por volta do capítulo 109 de X-Factor, vimos uma das fases que o Legião ficou mais insano, muito diferente dos anos seguintes e da atualidade, que tem praticamente todo o controle sobre seu poder, mente e as outras personalidades. Naquela época, pensaram que ele tinha dado um fim na sina, e quem conhece a mística sabe que isso é motivo mais que suficiente para sair querendo vingança, já que as duas têm um relacionamento muito antigo. Como David foi internado porque ficou em coma, a vilã pensou que seria o momento certo para pegar o rapaz desprevenido. Só não imaginava que a simples chegada dela até o local seria suficiente para a mente dele despertar, o que alarmou todo mundo, e ele ainda atacou sua oponente com uma rajada telecinética. Por muito tempo, Magneto foi inimigo dos X-Men, que tentavam parar ou pelo menos diminuir os danos que ele causava aos humanos comuns. De um lado, os heróis tentando viver pacificamente com aqueles que os odiavam, e do outro, o Magneto, que não aceitava ser tratado tão mal e por isso revidava. No meio dessa história toda, temos o David, que voltou no tempo para dar um fim no mestre do magnetismo, pensando que assim ia ajudar a resolver as coisas. Então foi uma confusão enorme, com dois mutantes do nível Ômega lutando e fazendo as pessoas correrem para todo lado. Nesse momento, os heróis se aproximaram com o Homem de Gelo, congelando o David, sendo que mesmo naquela situação, ele enviou uma onda telepática que derrubou até a Tempestade, a Psylocke e o próprio Charles, pessoas com poderosas defesas mentais. E não parando por aí, quando essa galera já estava no chão, o David se aproximou do Magneto criando a adaga psiônica, bem semelhante à usada pela Psylocke. Inclusive, fez todo um discurso que deu para entender melhor seu sentimento. Para ele, era como se as atitudes do Magneto tivessem atrapalhado os planos dos heróis sobre o mundo mais harmônico, já que aqueles ataques faziam muita gente pensar que todo mutante é agressivo. David pensava que seu pai focou tanto em combater o Eric que não teve tempo para prestar atenção nele. Aí usou aquela adaga na intenção de acertar o Magneto. Porém, o Charles entrou na frente e foi atingido com tudo, o que ia mudar toda a história, já que com o professor morrendo no passado, o próprio Legião não ia nascer e os X-Men não seriam formados, o que quer dizer que dali pra frente, o Magneto seria o grande líder. Durante a fase dos novos X-Men, vimos aquela cena das pessoas indo pra frente da mansão com placas e tudo pra dizer que não gostavam de mutantes, porque eram perigosos, sendo que a Jean se aproximou para conversar numa boa, tentando mostrar que são pacíficos e tudo pode ser resolvido no diálogo. Mas a Emma colocou a galera para dormir, além de mexer nos centros de prazer. Então, no segundo capítulo de X-Men Legado de 2012,
aconteceu uma coisa bem semelhante se tratando de feito telepático. Pelo que o David disse, exagerou sem querer, sobrecarregando as mentes daqueles homens. Para ser mais claro, no meio do ataque apenas estalou os dedos, também afetando os centros de prazer. Seus inimigos desmaiaram e provavelmente iam ficar assim por 1 ou 2 horas. O detalhe é que iam acordar apaixonados por ele. Ainda nesse capítulo, quem se aproximou foi um tipo de fantasma astral que foi descrito como um flash, um sujeito sem cérebro convencional para sentir. E mais, ele fugiu muito rápido, por isso não deu para investigar melhor quem era e o que tinha feito. Ainda assim, o David viu que tinha muito ódio por ele, pelo pai e os mutantes em geral. A coisa mais detalhada que conseguiu ver naquela bagunça foi uma cena sem sentido com 2 crianças que pareciam gêmeas, vivendo em Tóquio com muita dor e medo. Então, como não tinha muitas informações, mas sabia que aquelas pessoas precisavam de ajuda, o jovem pensou no que seu pai faria em uma situação assim e, claro, resolveu entender melhor essa história para poder ajudar. Com tanto tempo usando sua telepatia e deixando suas personalidades também atuarem com esse tipo de poder, dá para ter uma noção que ele ia acabar ficando bem habilidoso, e isso podemos ver claramente no 2º capítulo da Trilha do X de 2021. Ali o Legião usou uma projeção astral para se aproximar do Noturno e dizer que ia fazer uma cirurgia psíquica. Então entrou na mente do amigo, deu uma boa olhada lá dentro e viu se tinha alguma coisa dando errado. Pouco depois, teve que sair porque não ia manter a projeção para sempre e tinha outras coisas importantes para fazer. Detalhe que ainda comentou que devia tomar cuidado porque não queria partir a realidade em 2 sem querer. E para terminar, a era do X-Men começou com mutantes do mundo todo lutando contra o Nate com a semente da vida, o que dificultou ainda mais para essa galera, tanto que na história o Legião tentou pará-lo e até a Jam usou a empatia para ver se o filho mudava de ideia, que no fim das contas levou o plano adiante criando uma nova realidade. No começo parecia tudo sob controle, sendo que aos poucos as coisas foram mudando, brechas se abrindo pela realidade, gente suspeitando que tinha alguma coisa diferente acontecendo, e o Legião fora de si no meio de uma prisão com muita gente poderosa lideradas pelo Bishop. Aí que se perguntaram como lidar com um psiônico tão poderoso que manipulava suas mentes. O que quer dizer que muita coisa ali não era real, incluindo aqueles guardas. De acordo com o Bishop, a ideia do Legião era deixar todo mundo com a mente desequilibrada. Porém, ficamos sabendo que parte do próprio Legião estava lutando para ajudar. Mas e aí, gostaram desses momentos? Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição e eu tô sempre interagindo por lá. Até o próximo vídeo.